Aí a gente para e pensa, o Flamengo teve 10 dias para treinar, não teve evolução no jogo contra o Bragantino e faz um jogo tenebroso contra o Santos hoje. Ganhou, mas ganhou no sufoco, gente. A gente fica feliz pelos 3 pontos, mas a gente fica triste porque a equipe parece que não tem evolução e é sempre a mesma moleza no meio campo. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Tô fazendo esse pós-jogo aqui rapidinho para vocês após esse jogo de Flamengo e Santos, Santos e Flamengo, que foi muito chato de ver, gente. Eu confesso pra vocês que foi um jogo muito esquisito do Flamengo, Flamengo errando coisas bobas. Eu peço a vocês, se inscreva no canal, ative o sininho. É muito importante que você apoie meu trabalho que tá só começando aqui no YouTube. Quando você clica no botão de gostei, você faz esse vídeo chegar a outras pessoas e assim o canal vai crescendo. Gente, que partida foi essa, hein? O Flamengo entrou na trocação com um time totalmente desorganizado. Eu fico pensando como o Flamengo consegue, com a folha salarial que tem, com os jogadores que tem, em alguns momentos se rebaixar a times que não jogam nada, times que estão praticamente mortos no campeonato. É isso que a gente vê. O Flamengo às vezes ressuscita times que não estavam jogando nada. O Flamengo agora está na terceira colocação. A gente fica feliz por isso, mas a gente fica triste pelo futebol apresentado. Porque se a gente quer ganhar alguma coisa esse ano, se a gente quer brigar pelo Campeonato Brasileiro, ou Copa do Brasil e Libertadores, a gente não pode jogar dessa maneira. Não pode. E eu vejo o São Paulo muito irritado na beira do campo, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O time vai contra aquilo que ele prega, que é a intensidade, amor pela bola, um time que preza ali por dominar o adversário, mas não tem feito isso. Não tem feito. O time do Flamengo não joga aquilo que o São Paulo tenta fazer ele jogar. E agora vai vir os reforços, vai vir o Alan para o meio campo do Flamengo. O Flamengo tenta aí o De La Cruz. O Flamengo tem que se reforçar, gente. E tem que fazer uma reformulação já. Eu venho aqui apoiando há bastante tempo a renovação do Everton Ribeiro, gente. Só que alguns jogos que ele faz, eu penso, caraca, se for para renovar vai ter que abaixar bastante o salário dele. Porque é um jogador que é diferenciado, não é um jogador comum, um jogador que faz a diferença, mas não tem intensidade, gente. O Arrascaeta, com os problemas físicos que sentiu, que teve aí no começo da temporada, não tem jogado nada. O Everton Ribeiro, não, o Arrascaeta, os dois, né, na verdade, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, eles estão muito lentos. Eles não estão conseguindo desempenhar o seu futebol. E a gente vê que hoje o São Paulo ele optou por não jogar com o Arrascaeta, não começar o jogo com ele, colocou ele ali no final. E mesmo assim, pareceu que o Arrascaeta já estava entrando no campo cansado. Então o Flamengo tem que ter uma mudança nessa preparação física e colocar os jogadores o mais rápido possível disponível para o jogo, gente. E eu vou pontuar aqui coisas boas na partida. Mais uma boa partida do Eric Pulgar. Eric Pulgar que se firmou nesse meio campo. Eu fico até pensando, quando vi o jogador lá que era do Galo e agora é nosso, vai vir pro Flamengo, o Alan. Quando ele vir ali para fechar o meio campo ali do Flamengo, eu acho que vai ser ele e Eric Pulgar. Aí vão ficar na dúvida se o Gerson ou o Thiago Maia vai jogar. Vai ter que decidir entre os dois. E eu fico pensando, gente, o Flamengo, quando vendeu o João Gomes, sei que o João Gomes já foi, não tem como a gente ficar chorando por isso. O Flamengo vendeu seu meio campo. O Flamengo vendeu a sua intensidade. O Flamengo vendeu a sua base de sustentação. E agora, até agora não tem um jogador à altura para isso. A gente está tendo ali o Eric Pulgar, mas não tem as características do João Gomes. Gerson, quando voltou, todo mundo, caraca, o Gerson voltou. Vai ali tapar o buraco que o João Gomes deixou. E não. Então, o jogo de hoje foi muito chato. Foi um jogo que a gente abriu o placar, depois a gente ficou com raiva, depois a gente conseguiu o placar de novo e logo após tomamos gol novamente. E ainda bem que a gente conseguiu o placar, gente, porque se a gente não tivesse conseguido ia ser triste pra gente. Porque a gente perdeu um jogo de uma forma tão vergonhosa na quinta-feira e a gente não poderia perder dessa forma. Porque mesmo que perdesse por 1 a 0 do Santos agora, seria vergonhoso. Sabe por quê? O Santos está sem técnico. O Santos demitiu o Aldair Helma, gente. Tá com o interino lá. Ou seja, eles jogaram, fizeram o jogo deles e a gente quase entrou nessa. O Flamengo, em alguns momentos que o Santos tentava algumas jogadas assim de jogada rápida, tentar ali um contra-ataque, o Flamengo tava desorganizado, gente. Desorganizado demais. Cebolinha, vou falar sobre ele. Ponto bom. Fez o gol, arriscou algumas vezes, jogou bem ali dentro do que ele pôde. Mas é muito longe daquele Cebolinha que a gente viu no Grêmio. É muito longe daquele Cebolinha que chegou no Benfica e mostrou o seu futebol ali no começo, na seleção brasileira. Muito longe, gente. Mas tentou, conseguiu o seu gol ali e eu gostei da atuação dele hoje, sabe? Mas eu achei que o Flamengo poderia ter entrado com o Bruno Henrique desde o começo. O Bruno Henrique tá voltando, o Bruno Henrique no final tentou ali algumas jogadas, mas não teve êxito. Mas a gente vê que é um jogador ainda de muita arrancada e muita velocidade.
Então, gente, o Flamengo foi irreconhecível hoje. Eu tô fazendo esse pós-jogo, não tô tão irritado porque a gente conseguiu ali o placar, mas eu não tô feliz com o time. Não tô feliz. Hoje eu torci para que o Botafogo e o Palmeiras empatassem. O Palmeiras acabou perdendo em casa pro Botafogo. Eu vi o jogo do Botafogo, uma equipe tecnicamente muito inferior à nossa, os jogadores, a qualidade. Só que uma coisa eu percebi que o Flamengo não tá tendo. Troca de passes rápida, entrega na marcação, a intensidade que o São Paulo tanto fala. E não tá tendo comprometimento tático, que envolve tudo isso que eu falei. O Flamengo não tem esse comprometimento, sabe? A característica dos jogadores da gente não é pra isso. Então a gente sofre. Sofre demais. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O futebol brasileiro, gente, tá evoluindo. O futebol brasileiro, a intensidade está crescendo. Os times estão correndo mais, estão se entregando mais na marcação. E hoje em dia, ter talento no futebol, ter ali drible, ter ali as coisas, não falam mais alto que ter ali um sistema tático forte. De ter ali uma entrega de marcação forte. De verdade. Então o Flamengo não tá tendo isso e a gente tem visto onde os jogadores estão pecando e onde o São Paulo tem se irritado muito. Eu poderia muito bem criticar o São Paulo por ele ter colocado o Arrascaeta só no segundo tempo. Só que aí eu lembro do jogo contra o Bragantino, que o Arrascaeta começou, o jogo foi do começo até, se não me engano, ele jogou até meada ali do segundo tempo. Ele não jogou nada. Não jogou nada. E o Arrascaeta sofre com os problemas físicos dele, voltou de lesão há pouco tempo, sofreu muito com problemas no pubis, e isso atrapalha muito. Matheus França, outro jogador com problema no pubis, gente. Parece até pandemia desse problema no Flamengo. Então são coisas que a gente tem que pontuar aqui pra gente entender aonde o Flamengo tá errando. E eu acho que o Flamengo também tem que fazer uma reformulação. Mandar alguns jogadores ali embora. Ah, quais jogadores? Não sei. Ver quem tá entregando e quem não tá. O Everton Ribeiro, eu apoio muito a renovação dele. Não nego isso, falei em alguns vídeos aqui. Só que às vezes faz eu mesmo me questionar se eu realmente quero isso. Mas o Flamengo até então não achou um jogador ali pra posição. Tem ali o Luiz Araújo que vai chegar, mas ele é mais espetado pela ponta. A gente não sabe se ele pode render ele como um ponta que joga mais por dentro. A gente não sabe. Então o Flamengo é um clube que sofre com isso porque tem dinheiro e não consegue trazer ali reservas e até jogadores para suprir a falta de Arrascaeta, Everton Ribeiro e até suceder eles, porque esses jogadores não são eternos, não serão eternos no Flamengo. A gente sabe disso. A gente olha pro Arrascaeta hoje em dia e olha para ele há 2 anos atrás, não é o mesmo jogador. Não é a mesma intensidade. Mesmo ele sendo um jogador novo. O Arrascaeta nunca foi esse jogador de velocidade, aquele jogador intenso. E com os problemas físicos que ele sentiu agora há pouco tempo, fez com que ele perdesse mais essa intensidade. Então, até ele recuperar, até voltar, a gente não sabe quando vai ser isso. E o Everton Ribeiro já tem aquele lance, né? O Everton Ribeiro tem 34 anos. E isso eu tô falando só do setor de criação do Flamengo. Mas o setor ali, marcador mesmo do Flamengo, que são os volantes, pra mim, Thiago Maia joga bem quando quer. Não exatamente assim, vou jogar bem hoje, não vou jogar bem amanhã. Mas eu acho que ele é muito displicente, eu acho que ele se desconcentra muito no meio campo. O Gerson, a gente fica naquele meio termo, se ele é um jogador de marcação ou se ele é um meia. Porque ele não exerce, assim, tanto uma função quanto a outra, ele tenta fazer as duas. Só que a gente vê que ele peca na marcação, o Gerson é um jogador também que não tem muita intensidade. Gente, no Mundial de Clubes, o time que derrotou a gente, o técnico deles falou o seguinte: sabe por que a gente conseguiu ali ganhar a partida? Porque antes da gente jogar contra esse time, eu vi um jogo só e percebi uma coisa. O time deles tem 2 volantes que não marcam, Thiago Maia e Gerson. A gente já foi ali pro Mundial sem o João Gomes. Então, eu vejo uma coisa. O futebol do Thiago Maia cresce muito quando tem alguém ali para apoiar ele. Hoje ele começou no banco de reservas. O Vitor Hugo jogou. Gostei do Vitor Hugo jogando. Eu não tiraria o Vitor Hugo, mas ele preferiu tirar para colocar ali o Arrascaeta. Vitor Hugo, gente, é um tipo de jogador que eu já critiquei ele aqui. E sabe por que eu critiquei ele? Porque ele já tá há um tempo no profissional e ele some em alguns jogos. E hoje foi um jogo perfeito pra ele. E ele mostrou que tem qualidade. Só que às vezes parece que ele fica meio apagado, sabe? E hoje não. Hoje ele, gente, no meio campo, ele é um jogador muito corajoso. Ele conduz bem a bola. Às vezes tem 3 jogadores ali de frente pra ele. Ele consegue passar pelos 3. Não naqueles dribles de um atacante driblador, mas na condução de bola mesmo, em proteger
Ele consegue fazer isso. E eu gostei da partida dele hoje. Eu não tirava ele, eu deixaria ele até o final pra gente ver se ele ia conseguir fazer alguma coisa ali a mais. Colocou a Arrascaeta não rendeu muita coisa. Bruno Henrique, tudo bem. Bruno Henrique tá voltando de lesão ainda, mas eu acho que o Bruno Henrique ele precisa mais de tempo. Tempo em campo, não é nem tempo fora do campo esperando. É tempo ali tendo oportunidade, ter mais oportunidade. É isso. É isso que ele precisa. Então, gente, esse pós-jogo, eu não critiquei muito os jogadores. Não cheguei aqui cheio de raiva. No começo eu tava mais enérgico, mas a gente ganhou, né? Não dá pra ficar com tanta raiva assim, sendo que a gente conseguiu os 3 pontos. Dá uma tristeza, porque a gente não vê o time evoluir da forma que a gente gostaria. A gente tem ali um time irreconhecível. Então esse placar, ele é mentiroso? Não, porque o Santos ele lutou. Um placar mentiroso foi contra o Grêmio, que a gente conseguiu o placar, mas a gente também não jogou quase nada. Mas é isso. Espero que tenha evolução do Flamengo. Já percebi que 10 dias de folga, de férias, seja lá o que for, só deixa os jogadores mais lentos. E o Flamengo precisa daquilo que a gente tanto pede e que o São Paulo também pede: intensidade. Então é isso, pessoal. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você apoie meu trabalho que está só começando aqui no YouTube e você fazer esse canal chegar em lugares altos. Tamo junto. Valeu.